Caramba. Tirei da internet. Não quero saber de internet. Pronto, vamos então à nossa aula de pesquisa operacional, programação matemática. Vamos fazer a última sessão da unidade 3. Estamos fazendo nessa unidade o uso do software, do suplemento Solver do Excel, né? Então vamos falar, hoje tá que tá. Vamos falar da seção 3, sobre problemas de designação que consta no nosso livro didático. Bem, vocês não podem deixar, gente, de fazer as atividades, né? Por isso que eu sempre trago um slide aqui para lembrar vocês. É para ter feito a leitura da seção 3.3 do livro, então é para ler o livro, sim. Não é só para assistir aula. Tem que ter feito também a atividade diagnóstica, que é a pré-aula, são 3 questões de múltipla escolha, e ter feito a leitura da web-aula, que é um suporte, é um complemento da leitura da seção do livro relacionada. Vamos falar aqui um pouco do que é. Hoje nós vamos falar de problema de designação, que é um caso particular de problema de transporte, tá bom? É um caso especial chamado, né? É conhecido também como problema de atribuição ou de alocação. Bem, o problema de designação, ele é desenhado mais ou menos desse formato aqui. É uma designação a pessoas ou projetos e tarefas, né? Uma designação de pessoas para executarem projetos ou tarefas, é isso. Bem, essa modelagem, ela assume que a hipótese, né? Assume a hipótese de que cada elemento que será designado, né, a um único objeto. Então, cada elemento aqui vamos entender como sendo uma pessoa, um trabalho ou algo análogo, né? E esse único objeto ao qual ele será designado, por isso o nome da modelagem, será um projeto, uma tarefa, uma máquina, etc. O uso de uma máquina. Cada atribuição de uma pessoa ou um ente para uma atividade vai corresponder a uma variável, tá? Uma variável de decisão, que vai envolver custo, tempo, lucro ou outra coisa que possa ser medida, tá? Mensurada. Se a gente está dentro da disciplina de programação matemática, a gente está pensando em construir equações ou inequações, né? Lineares, tá? Por enquanto. A intenção é montar um modelo matemático, né? Por isso, a programação matemática, no caso, ela trabalha com modelos de programação linear ou não linear. No caso aqui será linear e a gente vai trabalhar com um elemento dessa modelagem chamado função objetivo, que a gente já falou dela em outras modelagens, né? Ela vai representar o total, ou o montante do custo, ou do lucro, ou algo quantificável em termos, de certa forma, monetários, ou nesse sentido aí, tá? E aí a intenção sempre, né, quando se faz uso desse tipo de modelagem matemática, é obter o máximo valor, o mínimo valor, que é o que a gente chama de valor ótimo, tá? Valor ótimo do problema. Esse modelo matemático que eu estou me referindo aqui, que é o problema de designação, ele é um modelo semelhante ao modelo do problema de transporte, por isso que ele é um caso particular, tá? Ele é um caso particular do problema de transporte. As fontes, né, aí pensando lá no problema de transporte, as fontes que serão os fornecedores ou os pontos de partida, né, do nosso contexto de modelagem, vão corresponder às tarefas, tá? Então, são as tarefas. As fontes serão as tarefas.
E as demandas, ou os clientes, ou os pontos de chegada, serão exatamente os executores dessas tarefas, que é o que são os destinos lá no nosso problema de transporte clássico. Mais uma vez, cada tarefa vai ser designada desculpa, a um único executor, né? Então, uma tarefa para um executor, né? Uma outra tarefa para um outro executor e assim por diante. E cada um vai poder processar apenas uma, tá? Então, isso aqui são as condições ou as restrições da modelagem. O problema de designação ele será modelado como um problema de transporte. Estou sendo bem repetitivo, porque é para reforçar que é isso, né? A capacidade, então, por conta dessas restrições que eu estou trazendo, né, 1 para 1, vai corresponder ao valor unitário, tá certo? Para cada variável que vai estar associada ao nosso modelo. Então, tá aqui as variáveis, né, as variáveis de decisão. Deixa eu pegar aqui um apontador. Então, tá aqui, ó, a variável de decisão, né, que a gente tá escrevendo como, né, representando como x, índice IJ, tá? Vou já explicar a que corresponde cada um desses índices, né? E essa variável ela vai poder assumir duas possibilidades ou dois possíveis valores, né? Onde essas possibilidades vão corresponder a serem designadas para a tarefa, né? No caso, os executores designados para a tarefa, ou não ser designada para a tarefa. E aí é isso que a variável vai representar. Se o determinado executor foi ou não designado para realizar uma determinada atividade. Quando a variável assumir o valor 1, né, a variável de decisão aí do nosso modelo, vai corresponder que determinado executor, né, ou pessoa profissional, vai ter que realizar uma tarefa específica. Tá? Quando esse valor for 0, é porque ele não foi designado para uma atividade específica. O problema mais simples de designação, ele vai envolver M tarefas e M agentes ou executores, tá? Que eu estou chamando de executores. E vai ser de 1 para 1, né? 1 para 1. Por isso que a mesma quantidade de tarefas tem que ser a mesma quantidade de executores ou entes que irão executar. Porque senão o nosso modelo não funciona, né? Ele fica desbalanceado. Aí tá aí. Cada tarefa será executada por um único agente. É uma coisa bem repetitiva até, né? E aí, obviamente, se a gente está pensando naqueles modelos clássicos lá da programação matemática, essas variáveis que eu acabei de definir, de montar, elas vão ter associados a elas coeficientes. Tá? Esses coeficientes serão representantes do custo dessa designação, né? De designar alguém para fazer uma determinada atividade. Esse custo ele pode mensurar, ele pode representar qualquer custo monetário ou não. Quanto custa eu designar uma tarefa para um determinado trabalhador, por exemplo? Né? Esse custo ele pode ser uma medida de tempo. Né? Se aquele trabalhador não souber fazer a atividade, ele vai demorar mais tempo de quem não souber, concordam? Né? Então, esse custo ele tem esse sentido aí. Um dos métodos bastante utilizados para resolver problemas de designação ou modelagens, né, que envolvem esse tipo de situação, é o que a gente conhece por método húngaro, tá? Método húngaro. Ele se chama assim por homenagem aos seus criadores, que eram pesquisadores húngaros. E ele consiste na execução de 4 etapas de desenvolvimento. A primeira delas exatamente é essa, né? É designar os valores das variáveis de decisão do nosso modelo, né? X e J. Ó, cada tarefa aí, então esse índice que aparece aqui na variável, ele vai ser um representante da tarefa,
Tarefa 1, I igual a 1. Tarefa 2, I igual a 2. E assim por diante. O J aqui do índice, né? Então, nossa variável, toda variável vai possuir dois índices. I e J. I são as tarefas. E esse valor, né, é um valor numérico. O I vai receber valor numérico. Vai variar dependendo do número de tarefas que o meu problema possui. Da mesma maneira, o J. Tá? O J vai corresponder ao número de executores. Mas como o problema de designação ele tem esse limitador, essa condicionalidade, né? Quando eu tenho, por exemplo, 4 tarefas, para eu fazer uso dessa modelagem, eu tenho que ter 4 executores, porque todas as tarefas precisam ser designadas. Se isso não for possível, esse modelo não pode ser aplicado. Aí teria que recorrer a outro tipo de modelo, tá bom? Assim. E aí vai ser 1 quando, por exemplo, x11 quer dizer o quê? Que a tarefa 1 foi designada para o executor 1. E essa x11 vai ser igual a 1 quando isso ocorrer. x11 vai ser 0 quando a tarefa 1 não foi designada para o executor 1. Tá? Então, ela vai ser 0 nessa situação. Então, essa variável vai poder assumir dois possíveis valores, que são 1 ou então 0, para essas possibilidades que eu descrevi aqui. Etapa 2. Existem restrições referentes às linhas e às colunas que a gente vai associar com a modelagem. Tá? As linhas e colunas é porque a gente está pensando em uma forma tabular, tá bom? Pensando em uma tabela. Então, eu vou já mostrar isso para vocês. Mas por que eu estou pensando assim? Tá? A pergunta que pode surgir é essa. Por que está pensando assim, né? Para cada linha, o valor 1 vai aparecer uma única vez. Então, cada linha da minha matriz ou da minha tabela, esse valor unitário, ele só deve aparecer uma única vez, tá? Em cada linha. O mesmo deverá ocorrer com cada coluna. Então, não vai ter cruzamentos, assim, não vai ter mais de um valor unitário em uma linha e mais de um valor unitário em uma coluna, para todas as linhas e todas as colunas, tá? Porque isso, quando a gente restringir a organização dos dados, né, da tabela, da matriz de designação, vou dizer assim. Desta maneira, a gente vai conseguir garantir que uma tarefa vai ser designada para um único executor, tá bom? E aí está o nosso modelo, tá? Ele vai ser de minimização ou ele vai ser de maximização, tá? Onde a função objetivo vai corresponder a essa equação que está aqui, z igual ao somatório do índice I, variando de 1 até m. Esse m, por enquanto, está genérico, porque a gente não está num problema específico, mas logo mais a gente vai exemplificar. E também a soma em J, e também em J, porque cada um dos componentes dessa equação tem dois índices, índice I e índice J. Então, I varia de 1 até M e o J varia de 1 até N. Tá? Onde, no geral, M vai ser igual a N, porque senão a gente vai ter um problema desbalanceado. E aí a gente tem aqui, olha, dentro do somatório, esse produto entre o C e J, né, C índice e J, vezes, tem um produto aqui, X e J. X e J são as variáveis de decisão, que são as variáveis que mostram como foi feita a designação para cada tarefa e executor, respectivamente. E aí, essa equação que aqui está, né, que é a função objetivo do nosso modelo, ela estará sujeita a algumas restrições, tá?
O nosso modelo tem restrições, ou condicionalidade, que é, a primeira delas é a soma em J, né? Então, é só para esse índice aqui da variável, J variando de 1 até N, a soma vai ter que ser 1. Isso vai garantir, né? Em J são nas colunas, tá? Pensando nas colunas. Se a gente pensar em matriz, né? I o índice associado às linhas e o J é o índice associado às colunas, pensando em matrizes. Tá? Então, se eu estou falando aqui do J, variando de 1 até N, eu estou dizendo que as colunas, coluna 1, coluna 2, coluna 3, coluna 4, e assim por diante. E essa soma dentro de cada coluna vai ser 1. O que isso está me dizendo? Se a variável só pode assumir 1 ou 0, e eu estou somando todos os valores das o valor, né, de todas as variáveis dentro de uma coluna, porque só tem uma delas que assume o valor 1. As outras assumem valor 0. E isso está relacionado justamente com a restrição que eu mostrei no slide anterior. Né? Só vai ter um valor unitário por coluna, ou um deles em uma determinada posição. Né? Por isso que a soma vai ser 1. E essa soma aqui ela vai ser verificada para todas, a soma de todas as linhas. Tá? Então, estou somando em J e estou também considerando para todas as linhas aí. Tá? Deixa eu ver se é isso. Fixando, eu estou somando em J. Desculpa, aqui é linha. Eu falei errado, então. Então, se eu estou considerando aqui para cada linha, é porque eu estou somando todas as colunas. Então, é assim, tá? Desculpa, é assim. É na linha. Tá? É assim. Agora, aqui embaixo, sim, que é na coluna. Tá? Então, eu troquei as bolas aqui. Então, a soma dentro de cada linha, né? A soma dentro de cada linha, soma de... Não, dentro de cada coluna. A soma dentro de cada coluna vai somar os valores das linhas. Tá? Vai somar os valores das linhas. E aí, mesma coisa. Ó, se eu estou somando todos os valores, né, de todas as linhas dentro de uma coluna específica, e essa soma resulta em 1, é porque apenas um desses valores é igual a 1. Os outros são nulos, serão zeros. E, por fim, a última restrição que tem aqui é a de não negatividade que está aparecendo para todos os modelos que eu tenho apresentado aqui para vocês. Né? São os valores das variáveis de decisão. Então, eles são não negativas e isso vale também para o problema de designação. O I varia de 1 até M, né? Porque é a variação do índice I das variáveis, e o J de 1 até N. Mas nós vamos ver que esses dois valores serão iguais. Certo. Então, eu apresentei a teoria, a parte teórica do problema de transporte, de uma forma bem resumida, para que a gente possa ter tempo de apresentar um exemplo. Tá? Então, tá aí. O problema de designação, ele também pode ser resolvido com o auxílio do solver, né? Por isso que a gente fica um pouco mais tranquilo, né? Assim, ufa, não vou ter que ficar também usando essas modelagens matemáticas muito complexas na mão. Vamos para o computador. Para isso, a gente vai apresentar um exemplo. Tá aqui. Diz assim, em uma empresa de produtos eletrônicos, há 3 projetos. Então, vou até pegar a caneta aqui para fazer... Não, marca texto. Há 3 projetos. Então, tá aqui, ó, 3 projetos de novos produtos, que poderão ser alocados a 3 equipes. Então, em vez de falar de executor individualmente... Os executores nossos aqui serão essas equipes, né? Diferentes. A experiência e a habilitação de cada equipe são diferentes e influencia diretamente no tempo de término de cada projeto. Por isso, vai ter que ser pensado, né? Quanto mais complexo for o desenvolvimento do projeto, né? A gente precisa fazer a alocação para uma equipe mais experiente, né? Por quê? Porque a equipe mais experiente vai fazer o trabalho melhor, né? E de maneira mais rápida também. Não vai demorar muito.
O tempo de conclusão dependerá da equipe, né, que será alocada para cada projeto. Tem aqui esses dados, eu vou mostrar já nessa tabela aqui, 3.16, que ela está no livro texto nosso também, gente, então é bom que vocês vejam, ou já tenham visto, tá? Quando fizeram a leitura, espero. A tabela 3.16 mostra os tempos de desenvolvimento dos projetos, né? Então, o conteúdo da tabela serão os valores de tempos, tá bom? Para desenvolver os projetos, e isso vai ser dado em semanas, conforme cada uma das equipes. O que vai ser pedido para poder fazer a designação dessas tarefas? A obtenção da alocação ótima. A alocação ótima, né, é justamente o que eu disse. É a gente conhecer o perfil das equipes e saber qual é a mais apropriada para cada projeto. Uma equipe A, melhor pegar o projeto 1. A equipe B, melhor pegar o projeto 3. A equipe C, pega o projeto 2. Ou uma outra estruturação, né? Então, isso, para quê? Para quê? Para que eles executem, né? Eles finalizem esses projetos, obviamente, com o menor tempo possível, né? Se a gente pensar, a gente sempre quer fazer as coisas mais rapidamente. Para quê? Para a gente finalizar, para a gente poder ter tempo para fazer outras coisas, enfim. Não querer fazer nada, né? Que seja. Obtém a alocação ótima. Então, isso é a alocação ótima, é a gente saber designar os projetos apropriadamente. Tá? Então, vamos lá. Então, está aqui, ó, a tabela 3.16, ela é a matriz de tempos. Então, olha só, é o que ele mostra aqui, ó. A equipe 1, ela executaria o projeto 1 em 16 semanas, se fosse designado a ela. A equipe 1, ainda, o projeto 2, ele executaria em 20 semanas. E o 3 executaria em 24 semanas. A equipe 2 executaria o projeto 1 em 30 semanas. Então, está bem, quase o dobro aqui, né, da equipe 1. Então, certamente, o projeto 1 não é apropriado para a equipe 2. O projeto 2, para a equipe 2, ela seria executado em 26 semanas. A equipe 1, em 20. Então, assim, não é o mais adequado também para a equipe 2, esse projeto 2. O projeto 3, eles executariam em 24 semanas, que é igual a equipe 1. Então, tanto faz, mandar o projeto 3 para a equipe 1 ou 2, seria executado ao mesmo tempo. Vamos olhar aqui a equipe 3. A equipe 3 executaria o projeto 1 em 16 semanas, igual à equipe 1. Então, tanto faz, projeto 1 para a equipe 1 ou para a equipe 3. O projeto 2, a equipe 3 executaria em 24 semanas, né? Então, já um pouco maior que a equipe 1, o tempo, né? E um pouco menor do que a equipe 2. Então, está ali no meio termo. E o projeto 3 seria executado em 20 semanas. Então, o projeto 3 é mais apropriado para a equipe 3, porque é o menor tempo de execução. Vamos agora pegar essas informações de tempo de execução e construir a função objetivo do nosso modelo matemático, tá? Porque apesar da gente usar o programa computacional, que é o que a gente vai fazer já já, a gente precisa entender qual é a matemática por detrás da modelagem, minimamente, né? Então, o que eu quero obter? O tempo mínimo, concordam? O tempo mínimo de execução. Esses valores que aqui estão são valores de tempo, né? De semanas de execução, né? Esses 9 valores aqui, 9 valores. Então, olha só, a gente cria x1, ó, x1, tá aqui, ó, x1, para representar a equipe 1 e associada ao projeto 1, tá bom? Aí vamos mudar de cor aqui, ó. A equipe 2, vou fazer assim, não, vou voltar para o amarelo porque é melhor. Aqui, ó. Aqui e aqui. Então, ó, x1, então é pegar esses números que estão aqui, ó, equipe 1, projeto 1, 1. Equipe 1, projeto 2, 1, 2. Equipe 1, projeto 3, 1, 3. Embaixo é análogo, tá? Embaixo é análogo. Equipe 2,
projeto 1, 2, 1. Equipe 2, projeto 2, 2, 2. Equipe 2, projeto 3, 2, 3. Então, percebe que o índice é exatamente os números das tarefas e dos executores. Equipe 3, projeto 1, X31. Equipe 3, projeto 2, X32. Equipe 3, projeto 3, X33. Tá bom? Então, é isso. Então, aqui são as variáveis de decisão do nosso modelo. Lembra que elas vão assumir 1 ou 0, tá? Todos esses 9 valores de x só poderão ser 0 ou 1, cada um deles, tá? Cada uma delas só poderá ser 1 ou 0. E lembra também que tem uma restrição. O valor 1, por linha, só pode aparecer uma vez. E por coluna, também. Né? E isso vai garantir que a gente, como eu disse já, que apenas uma tarefa seja designada para uma equipe. Né? Se a gente designar o projeto 1 para a equipe 1, ele não vai ser designado para outra equipe. Tá? É isso que eu quero garantir. Por isso que aparece aqui, olha, na minha modelagem, essa equação aqui. Por que é mínimo aqui, hein? Porque eu quero minimizar esse tempo, não é? Então, o menor tempo possível, né, que é o tempo ótimo do problema, vai ser obtido quando eu tiver aqui o mínimo desse valor aqui da equação. Z, estou chamando de Z, poderia ser T, qualquer letra. Z vai ser igual a 16x1. Por que 16 está associado com x1? A gente tem que entender. Porque, ó, equipe 1, projeto 1, 16. Aqui, ó. Agora sim eu posso usar a caneta. 16, ó. 16 aqui. Está bem pequenininho, né? Se vocês estiverem olhando no celular, vai estar bem pequenininho. Mas está aqui, ó, 16. E é justamente esse 16 que aparece aqui, ó. Tá? X1, porque é o tempo de execução do projeto 1 pela equipe 1. Ó, equipe 1 na mesma posição, ó. Mesmo aqui, ó. Mesmíssimo. 20. Por que aparece 20 aqui no X12? Ó, X12 está nessa posição, que é isso aqui, ó, 20. Então, 20 é o tempo de execução em semanas da equipe 1 do projeto 2. E aí o 24, tá aqui, ó, aparece o 24 aqui, x13, porque está relacionado com o tempo de execução da equipe 1 do projeto 3. Continuando, né, isso tudo somando, porque a gente vai ter o montante, né, montante do tempo de trabalho. Então, ó, 30, por que aparece 30 aqui, ó? Que está aqui embaixo, os 3 primeiros ali já foram, 30, x21, x21, por isso é x21. Isso é um produto, 30 vezes x21. Somando, agora o 26, olha, 26 aqui, tá aqui, ó, 26, x22, né? Por isso aparece x2, mesma posição, ó, 2, 2, 2, 2. Próximo, 24, então aparece aqui, ó, 24, x23, x23, tá bom? Próximo, 16, tá aqui, ó, 16, x31, x31 aqui. Próximo, 24, tá aqui, ó, 24, x32, x32 aqui. E o último, 20, tá aqui, ó, 20, x33, x33. Pronto. Montamos a função objetivo. Por que a gente tem que fazer isso? Só para montar a função, para saber da onde que verá o nosso valor ótimo do tempo, né? Do montante do tempo. Então, eu estou somando todos os tempos de execução dos 3 projetos por cada equipe, e o tempo total vai ser esse montante aí, né? Que eu estou representando por essa equação matemática aí. E aí as restrições, lembra lá, eu só posso designar um projeto para uma equipe. Se o 1 foi para a equipe 1, ele não poderá ser designado para a equipe 2. Então lembra lá da soma? Ó. A soma aqui vai ser em J, porque é como se a gente olhasse aqui pensando pensando no elemento de uma matriz. O primeiro índice representa a linha, o segundo a coluna. Então, se o que está variando aqui, ó, é a coluna, é o segundo, é porque é a coluna que é J. Então, J varia de 1 até quanto? 3. Por que até 3? 1, 2, 3. Se a gente está somando as variáveis, aqui a gente está na linha 1,
Então, aqui o 1 é fixo, né? E o J é o que está variando aqui de acordo com a soma. E essa soma tem que ser 1. Né? Exatamente isso que está escrito aqui, ó, só que de outra forma. Né? Por exemplo, se o 1 for aqui, os outros terão que ser 0. Concorda? Terão que ser 0. Então, a soma tem que ser 1. Para essa soma ter que ser 1, apenas um deles vai ser 1, porque são os possíveis valores das variáveis, 0 ou 1. Então, se eu disse que essa aqui vai ser 1, as outras terão que ser 0, porque é uma condição para modelagem. Da mesma maneira aqui, ó, isso aqui é a soma, né? E aí em J também, variando de 1 até 3, ó, 1, 2, ó, 1, 2, 3, até 3. Do X, qual é o primeiro índice que é para o I? É 2 agora, ó. Então, é 2, J. E essa soma tem que ser igual a 1, né? Tem que ser igual a 1. Considerando que eu disse que aqui 1 era nessa, eu não posso mais atribuir 1 nessa coluna, né? Se eu disser que é essa aqui, porque lembra da restrição. E aí a soma também, ó, da terceira linha, dos valores das variáveis de decisão da terceira linha, da nossa matriz, vamos pensar assim na matriz, também vai ter que ser 1. E isso vai representar a restrição para as equipes. Para restrição das tarefas ou dos projetos, no caso do exercício aqui, a gente tem que pensar também em coluna. Agora, a gente tem que somar aqui, ó, dentro de cada coluna, tá? Que na realidade, é porque ele está mostrando assim, né? Se a gente colocar aqui, ó, x, 1, sabe que eu acho que eu vou demorar mais escrevendo assim, então deixa eu ver se eu consigo. Espera um pouquinho. Vou descompartilhar aqui, rapidinho, e vou abrir um Excel, só para eu mostrar para vocês, porque senão vai demorar mais eu escrevendo ali com o meu mouse, tá? Então, peraí, deixa ele abrir. Bem, enquanto isso, está abrindo aqui o Excel, tá uma lerdeza no meu computador, me deem só um minutinho. Pronto. Vamos ver se ele abriu esse Excel aqui. Pronto. Vamos lá, deixa eu compartilhar aqui com vocês, só para vocês verem. Tá bom? Então tá aqui, ó. Se a gente pensar ali, é como se a gente tivesse a matriz X aqui. Deixa eu aumentar. Tcharam, tcharam, tcharam. A gente tem uma matriz X aqui, certo? E aí a gente faz assim, ó. Coloca aqui. E aqui a gente vai ter o X1, né? Aqui o X12 e aqui o X13, né? Aqui a gente vai ter o X2, segunda linha, primeira coluna, X, segunda linha, segunda X, segunda linha, segunda coluna, X2, 3. E aqui o X31, que é a terceira linha, primeira coluna,
x32 e x33, tá? Então, a gente fez a soma na linha, lembra que a gente somou aqui, ó? A gente somou aqui esses 3, então a gente fez assim, ó. x11 mais x12 mais x13, isso tem que ser igual a 1, né, na restrição. Agora, a gente somando na coluna, né, vai ser assim, ó, x11 mais x21 mais x31, também tem que ser igual a 1, né? Então, ó, se a gente somar os valores da coluna, se a gente somar os valores da coluna aqui, a gente vai ter essa soma assim, que é justamente o que está mostrado aqui, ó, x11, x21, x31. Então, aqui nada mais é do que a soma das colunas, os valores das colunas, porque aqui, olha, aqui vai ser, lembra que como é que está estruturada a nossa, aqui, ó, projeto na coluna e equipe na linha. Então, aqui vai ser, ó, projeto 1, não era? E aqui, ó, se a gente colocar projeto 2, como é que a gente vai dizer que isso tem que ser igual a 1? Então, a gente vai ter que somar o x12 mais o x22 mais o x32, e a gente tem que dizer que ele tem que somar 1, porque essa é a restrição do modelo, né? Restrição do modelo. Então, tá aqui, ó, aqui no modelo também tá, ó, x12, x22, x32, né? Tem que ser igual a 1. Da mesma forma, agora aqui, ó, para o projeto 3, quando eu faço essa restrição na soma aqui, ó, o x13 mais o x23 mais o x33, quando eu digo que ele tem que ser igual a 1, eu estou dizendo que uma só das variáveis aqui será igual a 1, porque elas só podem ser 0 ou 1. 1 indica que a tarefa foi designada para aquele específico executor, e 0 é que ela não foi. Né? Então, a gente tem aqui, ó, x13, x23, x33 é igual a 1. Então, a gente está fazendo uma restrição na modelagem. E aí, a gente declara que elas são não negativas. Porque elas são 0 ou 1, são não negativas. Não negativas é ser positiva ou nula. Tá? E esse J e o I variam de 1 a 3, né? Como que eu sei? Uma linha, duas linhas, três linhas. De 1 a 3 linhas. Coluna, uma, duas, três colunas. Então, uma coluna, duas colunas, três colunas. Então, o J e o I variam de 1 a 3. Tá? Só para a gente ter uma noção da por que o modelo é construído assim. Tá? É importante. Ah, mas a gente não vai escrever, não vai... Vai, tá? Mas é importante, agora no exemplo, a gente não vai. Mas é importante a gente entender a estruturação. Né? Por que o modelo matemático tem essa cara aí? Por que é assim? Não é porque eu quis, não é bem assim. É porque são as restrições que estão sendo representadas matematicamente. Né? Então, vamos lá. Então, vamos lá para o modelo, para o Excel. Deixa eu ver aqui. Eu tenho que vir aqui, ó, exemplo. Aqui, ó, exemplo. Está vendo aí o meu Explorer, né? Meu gerenciador de arquivos. Então, veja bem, olha só. É esse aqui, ó. Então, tá ali a matriz de tempos, né? Matriz de tempos. Vamos fazer de novo? Vamos fazer aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Só vou salvar como para não perder esse original, tá bom? Então, hoje é 5 de maio. 5 de maio de 2021. Então, olha só. Deixa eu ver o que é isso. Ali já é a solução. Então, vamos, olha só. Esse aqui é o modelo. A gente escreve assim, ó, os dados, né? Porque aqui são as equipes. Lembra como está lá no PowerPoint? Ó, o PowerPoint vai estar assim, mas é aqui, ó, né? Aqui, ó. É isso aqui, tá? É isso aqui que eu estou escrevendo ali naquela planilha, tá? Que eu estou mostrando aqui no slide assim, ó, também, ó. Equipe nas linhas, e aí o projetos nas colunas, e aqui dentro da tabela, o tempo de execução em semanas. E tá aqui já, ó. Trouxe tudo para cá, tá? Trouxe tudo para cá. Então, a gente escreveu lá aquela matriz de tempos, tá? Aqui embaixo, a gente vai precisar
colocar, na realidade, as designação, tá? Isso aqui, ó, são as variáveis de decisão, tá? São as variáveis de decisão do meu, são 9, concorda? 9 variáveis. Ah, como que eu sei que é 9? Tá aqui, olha. Tá aqui, ó. X1, 3 aqui, 3 aqui, 3 aqui. 9 variáveis, tá? 9 variáveis, porque aí, lembra que a gente tem 3 projetos e 3 equipes, né? Se a gente estruturar, né, fazer as combinações de 3 por 3, a gente vai ter 9 possibilidades. Então, a gente tem que garantir isso em 9 variáveis, então. Então, a gente começa designando 0, tá? Atribuindo 0 para cada variável. E aí, a gente vai ter que construir aqui uma formulinha, tá? Que a gente vai ter, olha, a soma nas linhas. Ó, quando eu clico aqui 2 vezes com o mouse nessa célula aqui, ó, tá? Nessa célula aqui, ó, cliquei 2 vezes com o mouse, ele mostra o conteúdo matemático da fórmula que tem aí. Estou somando os valores dessa linha aqui, tá? E aí, deixa eu apertar o ESC, eu estou dizendo que a capacidade da soma, né? Então, a soma não vai poder ultrapassar 1. Então, aqui é 1 que eu vou para eu poder designar lá quando eu for usar o solver. Da mesma forma aqui, ó, nessa linha aqui, a soma dessa linha tem que ser 1, tá? Que é o que eu vou colocar aqui como restrição. Mas aqui a gente tem que fazer a fórmula também. Ó. Se eu clicar 2 vezes com o mouse, ó, ele vai mostrar qual é a fórmula que está aqui escrita. Da mesma forma aqui, também tem uma soma. Aqui está mostrando a soma disso aí, ó, soma. Aqui 2 vezes e aqui também tem uma restrição para essa linha. Da mesma forma para a coluna, tá? Aqui, ó. Aqui também tem a soma e a soma. Precisava ter colocado aqui uma capacidade também para a equipe, né? Para o projeto. Capacidade ou designação, né? Designação, né? Então, teria que ser 1, 1 e 1, né? Porque a soma dos valores de cada coluna também tem que ser 1. E aqui, ó, o tempo total vai ser justamente a minha função objetivo. Qual foi a função que eu usei aqui, ó? Somar produto. Deixa eu até aumentar aqui, se eu consigo. Epa, peraí. Acho que eu consigo. Se eu tirar isso daqui, ó. Tá? Então, aqui, ó. Se eu clicar 2 vezes aqui, ó, somar produto de C4 até E6, que está em azul, está aqui em cima, ó. Então, os valores de tempo multiplicados por C11 até E13. C11 está aqui, ó. C, linha 11, é isso aqui, até essa última aqui, que é o E13, né? Então, isso aqui, ó, essa função somar produto, é nada mais do que essa equação que está aqui. Do que essa equação aqui, ó, da função objetivo, tá? Nada mais é do que isso, do que essa equação que está aqui. Eu poderia escrever de outra forma? Poderia. Eu poderia ter construído assim, ó, igual, ó, isso vezes isso aqui, se eu não me engano, peraí. X1 mais isso vezes isso mais isso vezes isso. Aí ia fazer 9 vezes essa operação, né? Aí para não perder tempo, né? Porque é mais rápido a gente fazer isso, usa essa função somar produto. Marca toda a matriz aqui, ponto e vírgula, e a outra matriz que eu quero multiplicar com esses valores na mesma posição, né? Respectivamente. Então, a primeira aqui com essa primeira daqui, segunda com essa segunda, isso dentro da primeira linha. Essa terceira com essa terceira. Agora, olhando para a segunda linha. Este com este. Este vezes este. Este vezes este. E aí, da terceira linha, este vezes esse outro aqui. Esse outro vezes esse outro aqui. Esse vezes esse. E aí, como o nome da função é somar produto, esses produtos somados. Tá? É isso. Ó. Tá até explicando aqui direitinho o que é somar produto. Tá bom? Então, tá aqui, já está montado, o meu problema, ele está estruturado, tá?
E aí a gente tem que ir lá no Solver. O Solver está sempre aqui, ó, nessa aba Dados. Ó, se a gente clicar aqui na aba Dados e vir aqui, ó, em Análise, vai ter o Solver aqui, tá? Vai ter o Solver aqui. Então, a gente vai clicar aqui, né? Olha, voltando lá no slide, vamos ver o que ele indica. Deixa eu pegar aqui, ó, o apontador. Ó, tá mostrando justamente o que eu mostrei, né? A soma e a soma. E aqui também, ó, estou somando, somando e somando. E aí tem a somar produto que eu acabei de mostrar para vocês, né? E agora a gente vai ter uma planilha desse tipo aqui, né? Por isso que eu estou mostrando como que ela vai ficar. E aí eu sempre digo, façam uma cópia do modelo, façam uma cópia, porque se a gente não faz cópia, o Excel ele substitui, né? Ele vai sobrepor. Então vamos só fechar aqui rapidinho. Então a gente pega, faz uma cópia, clica aqui, ó, mover ou copiar, com o botão direito do mouse, clica aqui criar uma cópia e OK. Pronto, tenho aqui um modelo, uma cópia da planilha. Agora a gente vai lá para o solver e vai preencher nos campos apropriados as informações para parametrizar o modelo. Então, vamos lá, de novo, dados, no solver, cliquei no solver, definir o objetivo, né? É a função objetiva, que ela vai estar aqui, ó, o cálculo dela está aqui. Eu quero o que para fazer com essa função objetivo? Maximizar, minimizar ou obter outro valor? Eu quero minimizar, por isso eu cliquei aqui, né? E aí o valor das células variáveis, que são as variáveis de decisão, são esses valores aqui. Deixa eu ver se é isso mesmo. Deixa eu voltar lá no slide. C11 ao E13. C11 ao E13. Que ele diz aqui, C11 ao E13, então é esse cara aqui, é isso mesmo, isso aqui, ó, aqui, né, células variáveis, é esse aqui, ó, são esses valores das variáveis de decisão, óbvio. E aí, das restrições, eu vou até apagar isso aqui, vou excluir, e vou excluir para a gente fazer de novo. Então, olha só, o que eu quero? Eu quero que esses valores aqui, que são a soma, né, posso marcar tudo de uma vez assim, né? Eu quero que cada um deles seja igual. Eu mudei aqui, ó, o sinal. Estava menor igual, mudei para igual. Que cada um deles seja igual a esses valores que aqui estão. Vou colocar aqui, ó, na outra caixinha restrição, seja igual a isso aqui. Tá bom? E aí clico OK para adicionar. Aparece aqui já, ó. Deixa eu ver como é que estava ali. Eu escrevi igual a 1, né? Eu escrevi igual a 1, tanto faz. Para ficar igual como que está aqui no slide, eu fiz assim, ó. Então, vou excluir aqui de novo. Excluiu? Não. Aqui, ó, exclui, filho. Excluiu. A gente vem aqui, a gente, ó, na referência de célula, a gente quer que cada valor dessas células aqui seja igual a 1. Eu digitei 1 aqui, ó. Aí eu clico OK. Aí ele fica assim, ó, F11, F13 igual a 1. Igual como está no slide. F11, F13 igual a 1. Tá? Como está ali. E aí eu quero agora, vou voltar lá no Excel, né? Eu quero agora fazer a restrição dentro de cada coluna. Então eu vou adicionar mais uma restrição. Eu quero que, ó, cada valor aqui da soma das colunas também seja igual a 1. Né? Ou eu escrevo assim, né? Tanto faz, né? Seja igual a 1. Ou eu venho aqui, altero, ou eu apago aqui e escrevo 1. Clico OK, aí ele muda, fica mais parecido com o que está no slide, tá? É só por isso. Aqui, ó, tem a orientação para a gente deixar marcada a caixa de tornar variáveis e restritas não negativas, então ela já está marcada por padrão. E o modelo, o método de solução é o Simplex. LP é de Linear Programming, né, de programação linear. Então, deixa ele do jeito que está aqui, e aí a gente clica em resolver.
Lá, olha, aí ele aparece essa caixa. Se não der nenhum problema, essa caixa vai aparecer, tá? Ou seja, quer dizer que a gente estruturou direito o exercício, tá? O problema. Então, ele diz assim, ó, manter a solução do solver ou restaurar valores originais. Manter. Aí a gente clica OK. Então, tá aqui, ó. Então, esse aqui já é o resultado. Né? Ó, o original era assim, ó. Tudo 0, 0, 0, 0, 0. Tá? Deixa eu até assim, ó. Tá? Vamos diminuir aqui um pouquinho para a gente enxergar mais. Ó, esse aqui era o modelo original, inicial, né? E aí o modelo com a solução tá aqui, ó. Olha só que legal. Olha só como aqui as variáveis já mudaram. Ó. Alguns valores unitários já aparecem aqui, né? Alguns valores unitários já aparecem aqui, ó. Percebe, ó? Dentro de cada coluna só aparece o valor 1 uma única vez, ó. 1 uma única vez. Vou aumentar aqui, ó. Aqui também, ó. O 1 só aparece uma vez. A mesma coisa dentro de cada linha. Em cada linha, o 1 só aparece uma vez. Na segunda linha, o 1 só aparece uma vez. Na terceira linha, o 1 só aparece uma vez também. Então, quando a gente inseriu aquelas restrições, a gente fez com que ele fizesse isso. Foi a gente que disse para o solver. Tá? Então, vamos lá no slide rapidinho. Então, tá ali, ó, o resultado, né? É aquele que tá lá, que eu trouxe para cá, tá? Aquilo que apareceu lá no resultado, ó, que tá aqui, ó, é isso que é esse mesmo. Eu trouxe aqui para o slide, ó, tá aqui, ó. Tá? Então, tá aqui o resultado. Ó, lembra que eu disse, em cada linha sempre aparece um, em cada coluna também. Mas percebe que, ó, se tá aqui, ó, na terceira linha, tem um 1 aqui na primeira coluna, não vai aparecer mais aqui, né? E nem dentro da linha. Dentro da terceira linha, os outros valores têm que ser 0. Dentro da primeira coluna, todos os valores têm que ser 0. Percebe, ó? Não cruza, ó. Os valores unitários não cruzam. Porque aí a gente vai ter um resultado igual ao que a gente quer. Um projeto designado para uma equipe, né? O mesmo projeto não pode ser designado para mais de uma equipe. Tá? É isso, tá? É isso. O que essa matriz aqui me diz? Ó? O que essa matriz aqui está me dizendo? O que essa matriz aqui, ó? É ela que está me dando o resultado. Qual equipe vai designar qual projeto, vai desenvolver qual projeto? O 1 aparece aqui, ó, na primeira linha, ó. O 1 aparece aqui na primeira linha da equipe 1. Então, a equipe 1 vai executar o projeto 2. Ali, ó, a equipe 1 vai executar o projeto 2. A equipe 2 vai executar o projeto 3. Ó, por quê? Porque está aqui, ó, na coluna do projeto 3, na linha da equipe 2. A equipe 2 vai executar o projeto 3. A equipe 3 vai executar o projeto 1. Por isso, ó. Por que o modelo está me dando isso como resultado? Porque dentro das condições do problema, essa designação é o que vai me resultar no menor tempo de execução, que é de 60 semanas no total, tá? De 60 semanas, ó, no total. Né? E aí eu não sei aí vamos ver. A gente sabe sim. Vai dar 60, né? Então, olha só. Por quê? Aqui já tem mesmo, na realidade, ó. A equipe 1 não vai fazer o projeto 2, ela executa em 20 semanas. A equipe 2, o projeto 3, 24. E a equipe 3, o 1. Então, tá aqui, né? Então, ó, 24 mais 16, isso aqui já dá 40, né? 40 mais 20, 60. Então, é por isso que aqui dá 60, ó. Por isso que aqui dá 60, porque é a soma desses tempos aqui. E é o menor tempo possível dentro das condições, né? É aquela coisa, é o que deu, né? Dentro do que dá, qual é o menor tempo? É esse aqui, segundo essa modelagem, né? De acordo com essa modelagem aí. Certo, é isso, né? É legal, é bem simples quando a gente vai para o software. Na aula que vem, nossa, acabou, foi rápido, né? Na aula que vem, vamos falar sobre programação inteira. Já vamos começar a nossa última unidade. Nosso semestre está começando a encaminhar para o final.
né? Vamos falar sobre programação inteira. Façam a atividade de aprendizagem da sessão 3, dessa unidade 3. Então, é após aula, 3 questões de múltipla escolha. Faço a leitura para a nossa aula que vem, da sessão 4.1 do livro didático. Faço a leitura da web-aula, que é a complementação da sessão aqui do livro didático. E façam a atividade diagnóstica, que é a pré-aula. São 3 questões de múltipla escolha também, da sessão a relacionada, 1.4 S1. Vimos aqui, então, problema de designação, sempre pensando assim, quando eu tenho alocação de atividades ou de tarefas, né, para equipes ou pessoas, ou locais, né, e aí tem associado aí um tempo de execução, ou um custo de execução, né, ou um lucro pela realização, coisas do tipo assim, né, e aí eu mostrei para vocês uma aplicação no suplemento do Excel chamado, no suplemento Solver, né, no suplemento Solver. Tem um exercício aqui para vocês fazerem, certo? Esse exercício vale 400 pontos, vocês têm até a semana que vem para me enviar, pode me enviar por e-mail, é bem semelhante a esse exemplo que eu trouxe aqui, tá bom? O exemplo dos projetos. Então, tá aqui, é só ler direitinho o que está escrito aqui. Podem me procurar para tirar dúvidas, mas eu já estruturei aqui, ó, tá? A tabelinha para vocês. Lembra lá que a gente tinha uma tabela de tempos? Aqui a gente tem uma tabela de valores de pagamentos por tarefas. Então, a gente quer saber qual é o menor valor. Por que o menor valor? Porque se vocês lerem o problema, vocês vão ver que é alguém que está pagando pela execução dessas tarefas. É o pai dessas pessoas aqui. Tá? É lógico que ele quer gastar o menor valor possível, né? Então, ele quer encontrar qual é o mais barato, né? Quem me cobra menos para cortar a grama, quem me cobra menos para pintar a porta, quem me cobra menos para lavar o carro. E aí isso vai me dar o menor valor, o menor custo para ele, né? É isso, o menor custo para esse pai, tá bom? E já estruturei aqui também, ó, aquela tabela das variáveis de decisão, só para a gente enxergar, ó, x11 com o 15, né? O 9 aqui, ó, com o x21. O 10 é a mesma posição, né? Ó, 10 com o x31. Mesma coisa com os da segunda e da terceira coluna. Então, já organizei o problema para vocês. Então, vocês têm que ir lá no Solver, né? E aí, estruturar, e isso pode usar aqui o arquivo que eu vou já disponibilizar para vocês, né? Olha direitinho aqui, ó, como é que tá, ó, como é que a planilha foi criada, ó. Vai olhando isso aqui, tudo direitinho, o que tem, as fórmulas que tem que escrever, tá tudo aqui, né? Só ir seguindo tudo que está mostrado aqui. É muito semelhante, tá? Muito, muito mesmo. Tá? Semelhante. E aí tá aqui as instruções para vocês fazerem, tá? Entreguem um arquivo Word. Então, por quê? Porque eu quero que vocês entreguem um relatório com os seus dados. Que dados? Nome completo, registro acadêmico ou CPF, o que vocês preferirem. A data de realização dessa atividade, vocês têm até o dia 12/5 para realizar, tá? E o nome da disciplina. Qual é o nome da nossa disciplina? Pesquisa operacional, 2 pontos, programação matemática. Esse é o nome da nossa disciplina. Eu quero que vocês escrevam o modelo matemático associado. Tem alguém aqui pedindo para entrar, não acredito. Só um pouquinho. Gente, eu não tinha visto que não estava autorizando. Eita, então. Então, pronto, de novo. Teve uma desconfiguração aqui na minha... Desculpa, teve uma desconfiguração aqui. Então, peraí. E aí, assim, faça um print, né? Faça um modelo matemático, faça um print dessas planilhas Excel, igual como que está aqui do PowerPoint, que eu apresentei para vocês, e cola isso tudo lá no arquivo Word, que vai ser o relatório. Faça um breve texto analisando o que o resultado está mostrando para vocês, igual aquilo que eu mostrei do exemplo que eu trouxe, que é tipo assim, a equipe 3 vai executar o projeto 1.
né? E aqui no caso do exercício, vai dizer assim, o fulano vai cortar grama, o Beltrano vai lavar o carro, e o outro vai pintar a porta, né? É isso que eu quero que vocês escrevam como o que eu estou chamando aqui de breve texto de descrição. E vão dizer também qual é o menor custo lá daquele pai dessas crianças, dessas pessoas. Envie para o meu e-mail, né? Esta persona que sou eu, tá aqui o meu e-mail, ou então via mensagens do AVA, tá? Fica a critério de cada um. Só peço que vocês escrevam no assunto do e-mail, tanto no AVA quanto no e-mail fora do AVA, este título aqui no assunto para que eu não perca a mensagem de vocês. Exercício 3-solver. E aí vocês me enviam até o dia 12/5, impreterivelmente, porque depois dessa data eu não receberei mais esta atividade. Tá bom? É isto. Muito obrigado. Eu encerrar a gravação e eu abro para perguntas.